Oi, meu nome é Álvaro, sou fisioterapeuta e agora então eu vou explicar um pouco maior, de uma forma mais abrangente, o artigo Minimizando Lesões e Maximizando o Retorno aos Jogos, Ligamento e Tendões Projetados. A gente sabe que as lesões musculoesqueléticas, elas representam 70% do tempo afastado dos esportes, e se a gente levar isso para uma população convencional que não é atleta, isso aumenta mais ainda, porque normalmente eles ficam mais tempo sem atividade, sem treino. Uma das razões para o alto número de lesões e o longo prazo para retorno às atividades normais é que temos uma compreensão ainda muito limitada, básica, de como o treinamento altera a estrutura, a função dos tendões e ligamentos. Os tendões são tecidos altamente densos que são difíceis de caracterizar em vivo e in vitro. Mais recentemente, ligamentos modificados foram desenvolvidos in vitro usando células de ligamentos cruzados anteriores de humanos e tendões dos isquios tibiais. E isso permitiu uma nova fase nas pesquisas de lesão de tendão. Um tendão liga um tecido complacente a um tecido rígido, enquanto um ligamento liga dois tecidos rígidos. A conexão de dois tecidos mecanicamente díspares, como músculo e osso, pode resultar em concentrações de estresse e deformação. Ou seja, um tecido estica muito mais do que o outro, o que levaria à falha, ruptura. O tendão supera esse problema por ser um tecido mecânico variável. Isso significa que um tendão saudável é mais complacente próximo ao músculo e se torna mais rígido ao se aproximar do osso. Acredita-se que a região complacente de um tendão proteja o músculo inserido de lesões, agindo como um amortecedor. Por exemplo, durante a corrida, um tendão saudável se alonga para absorver energia, permitindo que o músculo se contraia isometricamente. No entanto, quando a rigidez do tendão excede a força isométrica do músculo, a biomecânica do movimento deve mudar ou o músculo é forçado a sofrer contrações de alongamento potencialmente prejudiciais. Funcionalmente, isso significa que, embora ambos os tendões e ligamentos, a força tênsil final, a carga a que eles falham, aumenta em função da rigidez. Um tendão mais rígido tem maior probabilidade de produzir dano muscular durante o mesmo exercício do que um tecido complacente saudável. Ou seja, o tendão que está movendo menos e absorvendo menos cargas, ele tem muito mais tendência a trazer uma falha e ruptura, ou muscular ou no próprio tendão. E aí a gente vai ver esse gráfico aqui agora, e nesse gráfico a gente observa que ele traz exatamente a mecânica regional do tendão, e é muito importante esse gráfico para a gente poder entender. Do lado a mecânica de um tendão saudável, e em B, após 5 semanas de imobilização. Observe que o tendão saudável, a extremidade muscular do tendão, a linha vermelha, representa o tendão próximo do músculo, tá bom? A linha verde representa próxima do osso. A azul no meio. E aí a gente vai voltar a interpretar o que está acontecendo aqui. Observe que o tendão saudável, a extremidade muscular do tendão, em vermelho,
se estende muito mais do que a extremidade óssea, verde, enquanto a região do meio do tendão apresenta mecânica intermediária. Após a inatividade forçada, todas as regiões do tendão tornam-se mais rígidas. E isso, como a gente disse há pouco tempo atrás, propicia para ocorrer lesão. Então, o que nós estamos percebendo? Que você manter ativo e dando cargas, que seja mais idoso, que seja mais velho, que seja atleta. O período de parar e descansar, você altera a mecânica do músculo e tendão, principalmente. E aí, da próxima vez, quando você volta para o treino, ou se for um idoso, você já perdeu forças tênseos de transmissão tendão, osso, músculo. Então, provavelmente, você não consegue suportar a mesma carga que você fazia antes. E se você volta com essa carga muito alta, o que vai acontecer? Provavelmente você vai começar a ter microlesões. E isso pode levar ao estadiamento de Purdan-Cook, que eu já fiz até como é que se diz? Um curso sobre esses estadiamentos das tendinopatias. Então, a mecânica variada dentro de um tendão saudável é alcançada por variações na orientação e reticulação do colágeno dentro do tendão. Ao longo do comprimento de um tendão, as ligações cruzadas moleculares que conectam moléculas e fibrículas de colágeno adjacente aumentam, e a reticulação é conhecida por aumentar a rigidez de um tendão. Portanto, como há mais ligações cruzadas perto do osso do que do músculo, a rigidez aumenta movendo-se do músculo para o osso. Curiosamente, quando uma articulação está inativa, como quando está engessada, ou quando você para, tira de férias e quase não movimenta, fica vendo Netflix, ou o músculo é impedido de contrair contra a carga, os tendões que cruzam essa articulação perdem a região complacente e tornam-se mais rígidos perto do músculo, provavelmente devido ao aumento das ligações cruzadas. Então, as mensagens mais importantes do que a gente já entendeu acima de tudo acima e dos gráficos é: 1. Lesão de tendão, ligamento são comuns em atividades diárias e em todos os níveis de desempenho atlético. Um tendão saudável tem rigidez variável ao longo de seu comprimento, e a região complacente atua como um absorvedor de choque, que protege o músculo de lesões. 3. Como resultado dos tecidos que eles prendem, o tendão e o ligamento são funcionalmente diferentes. Quanto mais rígido o ligamento, melhor, enquanto que a rigidez do tendão, se for muito alta, as lesões aumentarão no músculo associado. Modelagem, fisiologia de tendão in vitro. Durante muitos anos, cientistas, treinadores, atletas, fisioterapeutas consideravam tendões e ligamentos como bandas mecânicas que não respondiam ao exercício. Mas hoje, está claro que os tecidos respondem ao carregamento, ou seja, à carga. Por exemplo, o tendão patelar na perna dominante de esgrimistas e jogadores de badminton é 20 a 30% maior do que na perna de fuga. Além disso, as intervenções nutricionais, como consumir um suplemento de proteína de soro de leite, têm o potencial de aumentar a hipertrofia do tendão resultante do treinamento de força. Isso significa que os tendões são tecidos dinâmicos. Curiosamente, os dados existentes sugerem que os tendões respondem rapidamente às mudanças de força muscular, possivelmente para minimizar mudanças de pico de tensão através do tendão durante a contração. No entanto, é importante observar que, embora parte do tecido seja dinâmica,
O colágeno do núcleo de um tendão não se altera entre os 17 e os 70 anos. Juntos, esses dados sugerem que um tendão adulto cresce como uma árvore, adicionando e removendo colágeno apenas do lado de fora. E aí aqui a gente está vendo uma figura, um gráfico, onde mostra a mudança na área da seção transversal do tendão patelar, com treinamento e nutrição. 12 semanas de treinamento de força resultaram em um aumento de 10% no tendão patelar, no grupo controle placebo, e uma hipertrofia de 15% no grupo que realizou o treinamento de força e completou seu treinamento com 19,5 gramas de whey protein. Como os tecidos são dinâmicos, entender como o exercício e a nutrição aumentam a síntese de colágeno e melhoram a função do tendão pode nos permitir melhorar o desempenho, prevenir lesões e acelerar o retorno ao jogo. Ao contrário de muitos tecidos, os tendões compreendem em grande parte proteínas extracelulares. De fato, o número de células dentro de um tendão diminui com a idade, até que, em tendões adultos, restem menos de 0,01 células por nanômetros quadrados. Junto a isso, a gente sabe que o fato de que as proteínas dentro do núcleo do tendão giram muito lentamente. Isso significa o quê? Que é muito difícil entender como as células dentro do tendão adulto saudável respondem à nutrição e ao exercício. E foi por isso que nos últimos 10 anos eles desenvolveram um modelo tridimensional de um tendão e ligamento humano, baseado, como eu disse, em ligamento cruzado e ligamentos do tendão dos isquiotibiais. Função da carga e tendão. Os tendões, como outras formas de tecido conjuntivo fibroso, como ossos e ligamentos, adaptam-se ao estresse mecânico, à carga mecânica, ao estado da carga. Nos tendões de animais maduros e humanos, o desuso leva à diminuição de colágeno total, enquanto o exercício agudo aumenta a taxa de deposição de colágeno. Embora a atividade seja conhecida por regular os processos celulares dentro dos tendões e ligamento, o efeito de diferentes frequências, intensidades e durações de exercício é pouco estudado. Para começar a entender que tipo de atividade é ideal para um tendão, os ligamentos projetados foram esticados em diferentes frequências, intensidades e durações, e a resposta molecular foi determinada. Esses experimentos mostraram que a resposta molecular ao carregamento era independente da frequência e intensidade do carregamento. Porque as faixas diferentes de carregamento produziram a mesma resposta molecular. Isso é consistente com experimentos em animais em que a resposta molecular ao exercício de resistência foi a mesma nos tendões, independente do músculo ter sofrido contrações de encurtamento isométricas ou de alongamento. O único parâmetro que alterou a resposta celular foi o tempo. Dentro de 10 minutos após o início da atividade, a resposta molecular atingiu o seu máximo. Se o carregamento continuasse, se a carga continuasse, os sinais moleculares começavam a desligar. Experimentos posteriores mostraram que levou 6 horas para que as células se tornassem
responsivas ao exercício novamente. Usando essas informações, eles desenvolveram um programa de exercícios intermitentes, que consistia de 10 minutos de atividade, seguidos por 6 horas de descanso. Após 5 dias, os ligamentos engenheirados, que passaram pelo protocolo de atividade intermitente, produziram mais colágeno do que aqueles que foram exercitados continuamente. Então, se a gente quer estimular um pouco de regeneração tecidual, mesmo que seja com pouca carga, a gente já consegue dar um estímulo para a formação de colágeno na parte externa desse tendão. Não é preciso muita carga. Segundo esses estudos que recriaram em vivo um tecido semelhante ao tendão. E o que eles dizem a respeito do que eles concluíram disso? Que em curtos períodos repetidos de atividades que sobrecarregam o tecido conjuntivo, seguidos por longos períodos de descanso, parecem ser ideais para a saúde e função do tecido conjuntivo. E aí a gente vem naquela tecla, por exemplo, o paciente que tem hipermobilidade, que não gosta de mexer, que não gosta de movimentar e que a carga dói, e eles têm problema na formação do tecido conjuntivo. O que eles mais precisam, e que eu fico sempre falando, é sair dessa inércia de não mover. Que mova pouco, mas mova, porque você está estimulando tecido conjuntivo. Efeitos hormonais na função dos tendões. Atletas do sexo feminino que participam de esportes de corte e salto têm uma incidência 4 vezes maior de ruptura do ligamento cruzado anterior do que seus colegas do sexo masculino. E por que será? Vamos seguir em frente? O curioso é o grau de frouxidão do joelho e a incidência de ruptura de LCA. Eles estão relacionados aos níveis de estrogênio circulante. Isso sugere que, embora existam diferenças biomecânicas bem estabelecidas entre homens e mulheres, os níveis hormonais podem afetar diretamente a função ligamentar. Para tentar entender o mecanismo subjacente a esse efeito, eles imitaram o pico de estrogênio que ocorre pouco antes da ovulação, aumentando temporariamente os níveis de estrogênio no modelo deles, no modelo da cultura, né? E medindo as mudanças resultantes na mecânica daquele tecido. Encontraram o seguinte: apenas 48 horas em estrogênio fisiologicamente alto foi suficiente para diminuir a rigidez de nossos ligamentos sem qualquer alteração no conteúdo do colágeno. Uma mudança na rigidez sem uma mudança concomitante no colágeno sugeriu que houve uma mudança na reticulação do colágeno. Para testar esta hipótese, eles trataram os ligamentos com alto estrogênio por 24 ou 48 horas e mediram a atividade da lisil-oxidase, a principal enzima da reticulação de colágeno nos ligamentos. Consistentemente com a hipótese que eles levantaram, o estrogênio diminuiu a atividade de lisil-oxidase em mais de 80% no ponto de tempo de 48 horas, embora sua expressão tenha diminuído apenas 20%. Isso indica que o aumento transitório de estrogênio durante o ciclo menstrual diminuiu a relação enzimática, resultando em uma diminuição da rigidez que coloca o ligamento cruzado anterior em maior risco de falha. Embora o estrogênio seja conhecido por diminuir a função dos tendões, mesmo no modelo in vitro criado por eles, onde os aminoácidos são 5 vezes o nível fisiológico, o excesso de
prolina, lisina e seus análogos hidroxilados ainda podem ser benéficos. Curiosamente, esses mesmos aminoácidos são enriquecidos em gelatina, que geralmente é feita a partir da pele, tendão e ligamentos de vacas ou porcos. Agora, começamos a alimentar as pessoas com gelatina e vimos respostas extremamente positivas na produção de colágeno e no retorno aos jogos nos atletas após lesões. Eles descobriram que a ingestão de 15 gramas de gelatina 1 hora antes de 6 minutos de pular a corda é capaz de dobrar a síntese de colágeno. A gente agora vai para as conclusões e recomendações que eles fizeram baseadas na ciência para treinamento e para melhorar a saúde e desempenho dos tendões. Eles então criaram um roteiro para maximizar o desempenho, diminuir o risco de lesão no tendão e ligamento e acelerar a recuperação, a reabilitação física. Portanto, é de extrema importância para o fisioterapeuta. Considere incorporar uma sessão de saúde do tecido conjuntivo aos seus treinamentos. Esse tipo de sessão envolveria menos de 10 minutos de atividade direcionada a um tendão-ligamento propenso a lesões. Por exemplo, os corredores fariam uma sessão para atingir os isquiotibiais e os tendões patelares e de Aquiles, enquanto os jogadores de beisebol visariam o braço de arremesso. Esses exercícios podem ser realizados com um peso leve e usando uma amplitude de movimento limitada. Se necessário, a sessão de saúde do tecido conjuntivo deve ser realizada 6 horas antes ou depois de qualquer outro treinamento. Após a lesão, os atletas devem começar a treinar o mais rápido possível. O treinamento pode consistir em exercícios simples de amplitude de movimento e suporte de peso limitado, porque a amplitude da carga não é importante para estimular a produção de colágeno. O treinamento deve novamente consistir em menos de 10 minutos de atividade seguidos de 6 horas de descanso. Razoavelmente, isso significa que o atleta treinará por 3 curtos períodos por dia. Consuma proteína rica em leucina como parte do treinamento, além dos efeitos diretos que isso terá no músculo. Os tendões também se beneficiarão da massa e força musculares adicionadas e possivelmente de maior ativação do mTOR. A captação de glicose nos tendões aumenta durante o exercício. No entanto, como o fluxo sanguíneo para os tendões inativos é limitado, acredita-se que a entrega de nutrientes aos tendões após o exercício seja relativamente baixa. Isso sugere que qualquer intervenção nutricional projetada para atingir diretamente um tendão, ligamento específico precisa ser realizada antes do exercício. 30 a 60 minutos antes do treino, os atletas devem ser encorajados a consumir 15 gramas de gelatina na forma líquida ou em gel. A quantidade exata de gelatina e se isso irá variar com o peso corporal está sendo determinada atualmente. E na minha opinião, essa gelatina tem que ser a natural. Não é a gelatina adoçada. Bom, e aí eles terminam esse artigo dando esses conselhos que foram super úteis para nós profissionais de saúde, que trabalhamos com a reabilitação e o desempenho físico.
E eu espero que vocês tenham curtido, que vocês gostem do canal e para as matérias que eu tenho trazido. E se estiverem gostando, que vocês curtam, ativem o sininho, toda essa história toda, que isso me ajuda. Muito obrigado por ter ficado comigo e assistido tudo.